Olá, está começando o Pauta Aberta desta quinta-feira. Hoje é dia 12 de agosto. Eu sou Fabrício Binder e trago a partir de agora as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Morre aos 85 anos o ator Tarcísio Meira. Ele estava internado com Covid-19 desde o fim de semana passado. O artista e sua esposa, Glória Menezes, contraíram a Covid juntos e estavam internados no mesmo hospital de São Paulo e já tinham se vacinado com as 2 doses contra a doença. A OMS divulga início das testagens de 3 medicamentos que poderão ser usados para tratar a Covid-19 caso sejam aprovados. Por enquanto, pacientes de 56 países estão participando dos testes. Deputada Flor de Lis tem mandato cassado. Ela é acusada de ser a mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. E na nossa coluna de gestão de pessoas, confira as dicas do especialista para manter a harmonia das relações no ambiente de trabalho, mesmo sob pressão. Fique com a gente, o Pauta Aberta está no ar. Começamos a edição de hoje falando de saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou o uso temporário e emergencial em caráter experimental do medicamento Requirona contra a Covid-19. O medicamento é contraindicado para grávidas, lactantes, pacientes com doenças hepáticas ou renais e o uso é restrito a hospitais. Desde o início da pandemia, este é o 4º medicamento autorizado pela Anvisa para tratamento da Covid-19 no Brasil. Ainda falando de remédios que estão sendo testados contra a Covid-19, a OMS anunciou que está testando 3 medicamentos em pacientes de 52 países. Eles são artesunato, imatinib e infliximab. Veja. A Organização Mundial da Saúde anunciou nesta quarta-feira o início de grandes ensaios internacionais de 3 possíveis tratamentos contra a Covid-19. Os medicamentos artesunato, imatinib e infliximab serão testados em pacientes de mais de 600 hospitais, distribuídos por 52 países. Solidarity Plus will test 3 drugs. O Solidarity Plus testará 3 medicamentos, artesunato, um tratamento para malária grave, imatinib, um medicamento para certos tipos de câncer, e infliximab, um tratamento para doenças do sistema imunológico, como a doença de Crohn. Essas drogas foram escolhidas por um painel independente de especialistas que avaliam todas as evidências sobre potenciais terapias. Tedros destacou que encontrar terapias mais eficazes e acessíveis para os pacientes de Covid-19 ainda é uma necessidade crítica. Os medicamentos que serão usados foram doados pelos seus fabricantes e já estão sendo distribuídos entre os hospitais envolvidos. E o ator Tarcísio Meira morreu na manhã desta quinta-feira, vítima da Covid-19, aos 85 anos em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul da cidade, em tratamento contra a doença. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital nesta quarta, a atriz está se recuperando bem e recebe auxílio de oxigênio via nasal. Ela está internada em um apartamento. Ambos receberam a 2ª dose da vacina contra a Covid em março deste ano, na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo. Informações sobre o velório e enterro do artista ainda não foram divulgadas. Acusada de ter planejado o assassinato do marido, a deputada federal Flor de Lis dos Santos teve seu mandato cassado nesta quarta-feira pelo plenário da Câmara. A líder evangélica compareceu à sessão acompanhada por um advogado. A Câmara dos Deputados aprovou a cassação do mandato da parlamentar e líder evangélica Flor de Lis dos Santos nesta quarta-feira. Ela é acusada de ser mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. O placar foi de 437 votos pela cassação e 7 contra. Não deixam dúvidas de toda a participação que circunscreve o homicídio do Anderson do Carmo por parte da representada deputada Flor de Lis. Flor de Lis participou da sessão ao lado de um advogado. Quando o tribunal do júri me absolver, vocês irão colocar a cabeça no travesseiro e vão se arrepender por ter condenado alguém que ainda não fui julgada. Eu não fui julgada.
Flor de Lis foi acusada pela Justiça do Rio de Janeiro por ter planejado o assassinato do marido com a cumplicidade de 7 dos quase 50 filhos, entre naturais e adotivos, além de uma neta, devido a disputas por dinheiro e poder. Ela permaneceu em liberdade devido à imunidade parlamentar, mas desde outubro de 2020 usa uma tornozeleira eletrônica. Complementando a informação sobre a morte do ator Tarcísio Meira, a esposa dele, a atriz Glória Menezes, teve alta do hospital, alta hospitalar, para poder participar do velório e do enterro do ator, que ainda não tem local e horário confirmados. Bom, agora uma notícia que vai agradar os consumidores do Distrito Federal, principalmente os idosos. Olha só, a partir de agora, ofertas via telefone, como de crédito consignado e cartão de crédito para idosos, aposentados e pensionistas estão proibidas. Por enquanto, a medida vale somente para o Distrito Federal. Veja. A lei já está em vigor. As financeiras não podem ofertar nem efetivar contratos de empréstimos e cartão de crédito consignado com idosos, aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica. A norma foi aprovada para preservar esse público. O consumidor muitas vezes não sabe realmente o que está contratando, qual o efetivo custo daquela operação, os juros que são ali embutidos, o prazo de pagamento e as condições e as obrigações assumidas, principalmente quanto ao eventual inadimplemento. As ligações muitas vezes são insistentes e abusivas e podem, inclusive, induzir a contratação de serviços financeiros desnecessários. Só este ano, o Procon-DF já recebeu 255 queixas relacionadas a empréstimos consignados. O consumidor ele é induzido a contrair crédito sem necessidade, expondo a sua situação financeira e entrando no endividamento e no superendividamento. Então, no momento em que receber esse tipo de ligação, é importante registrar o nome da instituição e fazer a reclamação junto aos PROCONs para que esses bancos sejam multados por descumprir a nova lei. E a multa é pesada. A instituição financeira que descumprir a lei será penalizada em R$200 mil por cada contrato efetivado. Se houver reincidência na infração, dentro do mesmo ano fiscal, a empresa pode ter a inscrição estadual cancelada. A medida agradou quem cansa de receber ofertas. Eu acho excelente, porque eu canso de receber essas mensagens querendo empréstimo, um monte de coisa, perturba muito a gente que é idosa. A gente é enganado. Eu sou super a favor a essa lei e olha, fico muito contente. Na quarta-feira, a Petrobras anunciou mais um aumento no preço da gasolina. Especialistas alertam que essa elevação pode agravar mais ainda o quadro da inflação no Brasil e reduzir o poder de compra e a renda da população. No acumulado de 2021, a gasolina sofreu um aumento de 51% e o diesel de 40%. O anúncio de ontem é o segundo feito pela nova gestão da Petrobras. Essa elevação no preço dos combustíveis afeta não só o bolso de quem utiliza a gasolina diariamente. Todos os setores da economia serão atingidos pelo aumento, devido a boa parte do transporte dos produtos no país se concentrar especificamente no sistema rodoviário. Este economista explica que, pelo fato do Brasil ter na malha rodoviária a sua principal forma de distribuição de alimentos, por exemplo, todo o aumento nos combustíveis faz subir também o custo desse e de outros produtos. O combustível, esse ano, está impactando muito na questão da inflação. De janeiro a julho, segundo a Agência Nacional de Petróleo, nós temos um aumento aí, em média, de quase 25%, seja na gasolina, seja no óleo, seja no álcool. E isso impacta diretamente no preço, porque termina, por consequência, diminuindo o nível de renda do trabalhador brasileiro. Segundo o economista, para tentar driblar a elevação dos preços dos produtos, o jeito é o consumidor buscar compensar esses aumentos com alternativas mais em conta. Cabe àquela pessoa que tem um transporte analisar que, às vezes, ir para o trabalho, ir para determinado local, você, às vezes, pode procurar ou o sistema de transporte, que nós estamos em crise do sistema de transporte público de Teresina, ou então através de outras alternativas, como o Uber e outros sistemas. Então, o que cabe ao brasileiro, o que cabe ao consumidor, buscar alternativas que não onerem tanto o seu orçamento doméstico. E a
quarta edição 2021 do Fórum Paranaense de Turismo Religioso está perto. O evento está marcado para os dias 12 e 13 de agosto e vai acontecer de forma online, como medida de proteção contra a Covid-19. Em 2018, foi criado o Fórum Paranaense de Turismo Religioso. Neste ano, o evento chega à sua quarta edição e promete trazer diversas pessoas de outros países e até mesmo de outros estados do Brasil para uma troca de experiências. Quem vai nos explicar como vai funcionar o evento neste ano é o Eliseu Rocha, coordenador do grupo. Eliseu, como vai funcionar a edição 2021? Devido ao momento que nós estamos vivendo, ele ainda vai ser de forma online através do YouTube da Paraná Turismo. E esse evento será realizado dia 12 e dia 13, das 9 às 12 horas. E quais são as pessoas que vão participar? Qual é o objetivo do evento? Nós teremos uma troca de experiências, Como você falou dos outros estados, teremos o padre de Salvador, que é o coordenador nacional da CNBB Sul 2, Padre Manuel. Teremos o comendador do Caminho de Compostela, o Pablo, que trará as experiências que eles têm vivido, tanto em Salvador, o turismo, como também em Compostela. E teremos também a participação de alguns membros aqui do estado do Paraná. Reforçando que o evento será transmitido pelo YouTube da Paraná Turismo, nesse endereço que está aparecendo na sua tela. O evento vai acontecer nos dias 12 e 13 de agosto. Marcele Nogueira, para a TV Evangelizar. A gente sabe que nem sempre é fácil conviver no ambiente de trabalho. Diferentes temperamentos juntos no ambiente de pressão podem resultar em conflitos. Confira na nossa coluna sobre gestão de pessoas as dicas do especialista para buscar a harmonia com os colegas de trabalho. Olá, boa tarde a você que acompanha aqui o nosso quadro sobre dicas de gestão de pessoas. Pois bem, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre uma das questões fundamentais dentro do ambiente de trabalho, que é a harmonizar as relações interpessoais. Nós sabemos muito bem que nós trabalhamos com muitas pessoas e que as pessoas são diferentes entre si. E cada ser humano tem a sua própria complexidade. E para que a gente possa conviver bem no ambiente de trabalho, nós precisamos entender esta complexidade. Pois bem, nós sabemos também que ocorre naturalmente alguns conflitos dentro do ambiente de trabalho, em função de vários fatores, muitas vezes a questão da própria pressão no trabalho, às vezes as condições físicas, ambientais, onde o indivíduo atua, não possui toda a estrutura necessária e isso pode gerar algum tipo de conflito. Também existem as questões que envolvem o relacionamento com a liderança, com a chefia. Às vezes temos uma liderança muito firme, muito dura, porém ela não consegue entender o comportamento humano, porque ela busca muito mais resultados do que propriamente trabalhar com pessoas. Pois bem, um dos fatores que ocorre e pode gerar conflitos no ambiente de trabalho é o que nós chamamos de antipatias mútuas. Exato, simplesmente as pessoas não se gostam, não é? Naquele primeiro contato já parece que existe algo que impede um relacionamento, que impede algum nível de afetividade, o que é muito importante entre as pessoas. Estas antipatias mútuas, elas se apresentam, por exemplo, em algumas frases que a gente costuma ouvir, assim: olha, fulano de tal nunca me fez nada, mas eu não vou com a cara dele, Ora, nunca se relacionou, não conhece a pessoa, nunca tratou de algum assunto particular com ela, no entanto, simplesmente olha para ela e diz: não sei, não gosto desta pessoa. Por outro lado, existem aqueles que dizem assim: olha, fulano de tal não precisa fazer nada para mim, eu gosto dele de graça. Então, essas questões, elas são muito complexas, porque partem da subjetividade, das interpretações humanas, da visão de mundo, e isso afeta naturalmente as relações interpessoais no ambiente de trabalho. Ora, o que fazer para que a gente possa superar, vencer essas antipatias mútuas? Nós
precisamos criar mecanismos de aproximação, certo? Por exemplo, vamos celebrar o aniversário dos nossos colegas de trabalho. Vamos desenvolver alguma atividade que não seja exclusivamente do trabalho propriamente dito, mas que vise justamente integrar os indivíduos dentro do ambiente de trabalho. É possível também fazer aquele churrasco, né? Reunir os funcionários para algum momento informal, onde se possa tratar de várias questões que não apenas do trabalho propriamente. Então veja, são fatores importantes que determinam a boa qualidade da nossa vida dentro do ambiente de trabalho, né? Vamos tentar superar aí estas antipatias mútuas, procurando não pré-julgar as pessoas, mas conhecê-las antes. Certamente isso vai ajudar muito. Tá certo? Essa é a nossa dica. Um abraço, até o próximo encontro. Agora o noticiário internacional. Após o fechamento de casas noturnas em Berlim devido à pandemia da Covid-19, a cidade alemã decidiu inovar. Transformou boates em centros de vacinação que devem distribuir 1.500 doses do imunizante durante 3 eventos para jovens. Uma longa fila de jovens se forma em frente a uma famosa boate de Berlim, na Alemanha, mas com uma pequena diferença. Eles não vieram aqui apenas para se divertir, mas para se vacinar contra a Covid-19. A cidade decidiu realizar essa semana 3 festas techno em uma das casas noturnas da cidade como forma de incentivar a imunização de jovens. Após o fechamento dos estabelecimentos por conta da pandemia, 5 locais como este se tornaram centros de vacinação em massa na capital alemã. Ainda estamos nas primeiras horas de operação, mas estamos muito satisfeitos. Nosso conceito está decolando, as pessoas estão se divertindo e, acima de tudo, vindo se vacinar. De acordo com o Ministério da Saúde de Berlim, este clube recebeu 1.500 doses do imunizante. Cerca de 420 pessoas se vacinaram somente na primeira festa. Até esta quinta-feira, cerca de 52 milhões de pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina anti-Covid na Alemanha. O número equivale a 62,5% da população, que observa uma diminuição nas taxas de vacinação. Uma geleira derretendo na encosta italiana do Monte Branco está sendo observada de perto por cientistas que temem que o aumento da temperatura seja uma ameaça para o vale que se estende ao longo de sua base. Esta geleira está sendo observada com atenção por cientistas. Plampancier, que fica na encosta italiana do Monte Branco, está derretendo. Especialistas temem que o aumento da temperatura seja uma ameaça para o vale que se estende ao longo de sua base. Qualificada como temperada, a instável geleira está derretendo, ao contrário das chamadas geleiras polares, ainda congeladas, que atingem a camada rochosa. Isso significa que Plampancier pode deslizar mais rapidamente porque está sobre uma camada de água, o que a torna perigosa para o vale, de acordo com especialistas. Di certo, il comportamento che si è visto nell'ultimo decennio. O comportamento que temos notado na última década é uma aceleração de movimentos cada vez mais importantes e com certeza relacionados com as alterações climáticas. Temos um aumento importante das temperaturas e isso provoca uma formação mais rápida do fluxo de água subglacial, uma importante circulação subterrânea de água. Como a geleira lentamente se retrai, o que vemos em quase todas as nossas geleiras, isso está levando a uma tendência de colapsos. A situazione morfologica, ovviamente, man mano che il ghiacciaio pian piano arretra, perché è un po' il comportamento che viviamo su quasi tutti i nostri fenomeni glaciali, si trova in una condizione morfologica più predisponente a eventuali crolli o meno. O cenário mais extremo prevê a queda de cerca de 800 mil metros cúbicos de gelo sobre a cidade da região e suas vias de acesso. Mas os especialistas afirmam que ainda não há garantia de que isso vai acontecer. Antes, a geleira era mais espessa e tinha uma posição mais estável na rocha. A geleira desliza de forma lenta, mas contínua, até 1,5 metro por dia em casos extremos. O Chile está aplicando a 3ª dose em vacinados com a Coronavac. A dose de reforço é com o imunizante da AstraZeneca. As pessoas vacinadas com 2 doses da Coronavac no Chile começaram nesta quarta-feira a receber uma 3ª dose de reforço da vacina AstraZeneca. A medida ocorre depois que estudos encontraram uma redução da eficácia do imunizante chinês em evitar os contágios e diante da circulação da variante Delta do coronavírus.
As autoridades chilenas já conseguiram vacinar 82% da população-alvo, em sua grande maioria com a Coronavac. De acordo com estudos realizados no país, a eficácia dessa vacina para evitar casos assintomáticos diminuiu consistentemente de 68% em abril para 58% atualmente. No entanto, se manteve igual aos níveis de proteção contra a hospitalização, a internação em unidades de cuidados intensivos e a morte. Para vacinados com a Pfizer, também registrou uma queda na eficácia contra os contágios, enquanto manteve outros parâmetros de proteção, mas em menor medida. A ameaça da contagiosa variante Delta, que no Chile já circula de forma comunitária, também levou as autoridades a aplicarem a dose de reforço nas pessoas que receberam inicialmente um esquema completo da vacina Coronavac. Olhe só essa notícia. Nos Estados Unidos, um filhote de urso foi flagrado passeando num supermercado na Califórnia. O vídeo, feito por celular, mostra claramente o urso andando em um supermercado de Los Angeles. Os clientes do estabelecimento ficaram assustados com a presença do animal, que estava em busca de alimento. Clientes disseram que o urso pegou uma mercadoria e depois deixou o local, sem machucar ninguém. Essa atriz norte-americana disse que estava no caixa eletrônico e sentiu alguém cheirando o tornozelo. Quando olhou para baixo, era o urso. Meu Deus, vou tentar correr para escapar, disse Tisha Campbell. Testemunhas disseram que os próprios funcionários do mercado fizeram o animal sair. Quando a polícia de Los Angeles chegou ao local, o urso estava escondido sob um trailer. Os policiais ligaram para o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos, que tranquilizou e levou o animal para ser liberado em um habitat adequado. E nesta semana foi celebrado o Dia do Estudante. E para celebrar a data, vamos conhecer um pouco da história da Simone Silotti. Ela é estudante em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, e acaba de receber o prêmio A Alma da Ruralidade. Simone criou um projeto de combate à fome, associando pequenos produtores e instituições para garantir comida para famílias em situação de vulnerabilidade. Além de matar a fome, o projeto diminui o desperdício. As hortaliças plantadas pela Simone começaram a ficar acumuladas na estufa. Era o começo da pandemia no país em março do ano passado e o fechamento de restaurantes e feiras impactou diretamente a produção de pequenos agricultores. Para evitar o desperdício de mais de 6 toneladas de verduras cultivadas na vila de Quatinga, em Mogi das Cruzes, a agricultora criou uma vaquinha virtual para doar a produção. E assim surgiu o projeto Faça um Bem Incrível. Com os recursos da vaquinha, nós mitigamos os prejuízos dos pequenos produtores rurais que colhem, embalam e providenciam a logística para que esses alimentos cheguem nas favelas da região metropolitana de São Paulo. Os agricultores repassam a produção para ONGs e cozinhas comunitárias que distribuem os alimentos de forma gratuita a quem precisa. Mais de 200 toneladas de frutas e hortaliças foram doadas para cerca de 20 mil famílias em situação vulnerável que vivem em 14 cidades do estado. O Faça um Bem Incrível é um belíssimo projeto de sustentabilidade social, econômica e ambiental. Contempla 13 dos 17 ODS. Além de apoiar os pequenos produtores rurais, combatemos a fome e a desnutrição nas áreas mais desprovidas de recursos. É agindo localmente que nós vamos conseguir resolver grandes problemas globais e o Faça um Bem Incrível está aí para provar isso. Pauta Aberta fica por aqui. Nós voltamos amanhã, logo depois do Vida em Foco. Até lá. Tchau, tchau.